Nem todo pecador pode receber vida em resposta à oração. Not every sinner may receive life through prayer. João fala aqui que há pecado para a morte. John says that there is a sin here that leads to death. Em certo sentido, todo pecado é para a morte. In some sense, every sin is towards death. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Because God says that the price of sin is death. Mas aqui João está falando de um pecado sem perdão. But here John speaks of a sin that has no forgiveness. E, biblicamente falando, de acordo com a palavra de Deus, And biblically speaking, o pecado sem perdão the sin with no forgiveness é a blasfêmia contra o Espírito Santo. is the blasphemy against the Holy Spirit. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? What is blasphemy against the Holy Spirit? Deus aqui está falando de um pecado consciente God is speaking here of an unrighteous sin, que as pessoas veem algo que é de Deus that people see that something that is from God, e eles então dizem que aquilo ali é do diabo. and say that that is from the devil. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, And in Matthew chapter 12, há um exemplo disso. there's an example of this. E Jesus falando também sobre esse pecado agora que não tem perdão. Jesus also speaks of this sin that has no forgiveness. Jesus expulsa os demônios de uma vida de uma pessoa. Jesus expels demons from the life of someone, E as pessoas que estavam ali estavam vendo isto. and the people who were there saw this, E depois disseram que ele fez aquilo and then they said that he did do this em nome do maioral dos demônios, daquele que era o maior. in the name of those of the highest demon. E ele fez aquilo ali por obra do Espírito Santo, não foi em nome do demônio. He said this in the name of the Holy Spirit and not the demon. Então eles foram testemunho de uma obra que Jesus fez. So they were testimony of something that Jesus did do. Eles viram que o que ele fez era pelo Espírito de Deus. They said that they saw that what he did came from the Spirit of God, E eles disseram que ele fez em nome do diabo. and they said that what he did was in the name of the devil. Então é nesse capítulo que o Senhor fala sobre o pecado sem perdão. So it is in this chapter that the Bible speaks of the unforgiving sin. E ele diz: todo aquele que pecar contra o Filho, All of those that sin against the Son, todo aquele que pecar contra o Pai, that sin against the Father, tem perdão. has forgiveness. Mas aquele que pecar contra o Espírito não tem. But those that commit a sin against the Spirit has no forgiveness. E ele diz aqui: nem aqui nesta vida, Not in this life, nem na outra. not on the other life either. Ou seja, nem na terra, nem na outra eternidade. Not on earth and not in eternity. Então João está dizendo: há pecado para a morte. So John is saying that there is a sin that leads to death. Então a oração não é respondida nesse sentido. So the prayer will not be responded in this. Precisamos saber disso. We need to know this. Mas enquanto não sabemos que as pessoas blasfemam, enquanto não sabemos que as pessoas então cometem blasfêmia, So until we don't know that people are committing blasphemy, nós precisamos continuar orando por eles. we need to keep praying for them. Estamos encerrando a mensagem. We're coming to a close. Há uma outra lição que eu quero que você guarde no seu coração. There is another lesson that I'd like for you to Você grasp pode in ler your heart. comigo na tela? A certeza de que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. The sixth lesson is the certainty that those that are born from God don't live in the practice of sin. Todos que têm a Bíblia em inglês, leiam os versos 18 e 19 com Romo. So now let's read together verses 18 and 19. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. The Bible says that those who are born from God do not live in the practice of sin. Prática habitual, It's this habitual practice, uma prática continuada. one that continues forever. Ou seja, se você pecou, If you sin, você pediu perdão, you ask forgiveness é porque você entende que pecou. because you understand that you've Você sinned. quer consertar a vida. You want to fix yourself. Aí você volta a fazer a mesma coisa. And you go into the same thing. Isso é um pecado habitual. That is an habitual sin. É um pecado contínuo. Is one that keeps going on. Então aquele que é nascido de Deus, So those that are born from God ele não vive praticando o pecado. does not continue to practice the sin. Uma coisa é eu estar numa condição de cometer o pecado.
One thing is me to be in the condition to commit a sin por causa da natureza do pecado dentro da gente. because of the nature of sin in us. Mas você nasceu de novo. But you were born again. Jesus te salvou. Jesus saved you. O Espírito Santo transformou a sua The vida. Holy Spirit transformed your life. Ele mora dentro de nós. He lives in us. Então eu tenho consciência agora o que é o pecado. So now I know what is sin. Eu sei que o salário do pecado é a morte. I know that the price of sin is death. Ele me afasta de Deus. It keeps me away from E God. que Jesus veio morrer por causa dele. And Jesus came to die for Ele it. veio me te libertar dele. He came for you to be liberated from it. Porque o pecado me condenava. Because the sin condemns me. E ele me trouxe vida. And He gave me life. Então eu tenho uma natureza do pecado ainda. I still have the sinful nature in me. Mas agora eu tenho a consciência. But now I know Vinda dos céus. coming from the heavens, Através da palavra de Deus. through the Word of God, Pelo Espírito Santo. through the Holy Spirit, Eu não posso pecar. I cannot sin. Uma coisa é eu estar numa condição, mas não posso pecar. One thing is to be in condition, but I mustn't sin. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que lutar até o sangue. So this is why the Bible says that we must fight until the blood. A Bíblia diz resistir o diabo. The Bible says to resist the Satan, E ele fugirá de vós. and he will go away from us. Ele fica tentando a gente He keeps tempting us a falar mal das pessoas, for us to talk badly about others, a fazer coisas erradas, to do wrong things, a ir em lugar que Deus não gosta, to go to places that God does not like, viver uma vida que Deus não gosta. to live a life that God doesn't like. Eu posso vencer todas essas coisas? May I win all these things? Posso. Of course I can. Paulo diz isso em Coríntios. Paul says this in Corinthians, Porque o Senhor me dá todas as forças. because God gives me all the force, Ele me dá todas as condições gives me all the condition para eu ser vitorioso. for me to be victorious. Amém? Amen. Eu vou dar um exemplo para você, só um. I'll give you one example. Uma vez uma mulher chegou perto de José. One time a woman came close to Joseph Lá no livro de Gênesis. in the book of Genesis, E ela falou assim, deita comigo. and she said, sleep with me. E só estava ele e ela em casa. And only he and her were home. E a Bíblia diz que aquela mulher falava isso todo dia. And the Bible says that woman spoke of this every day. Era uma mulher bonita. She was a pretty woman. José também era um rapaz elegante. Joseph was also a good-looking guy. E já pensou um rapaz e uma mulher dentro de uma casa sozinho? Have you ever imagined a man and a woman inside a house by Se themselves? conheceram ali naquele lugar? If Eles se conheceram ali naquela casa. they met each other in that house. Sabe o que José respondeu? You know what Joseph responded? Eu não posso envergonhar o seu esposo. I cannot give shame to your husband. Ele mandou tomar conta aqui na casa, de tudo da casa, de menos da senhora. He told me to take care of this house, not you. E ele continuou. And he continued. Eu não posso pecar contra meu Deus. I cannot sin against my God. Então você pode vencer o pecado. So you may win over sin. Você já viu como a prática sexual hoje tem destruído milhares de jovens, Do you see how sexual practice have destroyed many young men, many young milhares de people, casamentos? many couples, many weddings, marriages? Então nós podemos vencer. So we may win. José é um exemplo disso. Joseph is an example of this. É só você dizer não. All you have to do is say no, Porque eu sei que a palavra de Deus diz não. because I know that the Word of God says no. Então diga não. So say no. Você quer ser abençoado? Diga não. If you want to be blessed, say no. Porque se você disser sim para o pecado, Because if you say yes to sin, as consequências virão. consequences will come. Por quê? Porque o novo nascimento traz um novo comportamento. Why? Because the new birth brings a new behavior, a new attitude. O crente tem uma nova natureza, The Christian has a new type of nature, uma nova mente, a new mind, um novo a coração. new heart. Eu e você nascemos de novo. You and I were born again. Não é isso que diz a Bíblia? Isn't that what the Bible says? Nós nascemos de novo. You were born again. Então Paulo diz que as coisas antigas, So Paul says that the old things, a minha vida do pecado, my life in sin, suja, dirty, agora mudou. have now changed. Eu fui lavado no sangue de Jesus. I was bathed in the blood of Jesus. Mas aqueles que são nascidos de Deus precisam ser guardados? But those who are born from God need to be kept from this. Sim. Yes. Eu não estou livre de ser tentado. I am not exempt from being tempted. Nem de tentar você. Nem de você de ser tentado. You are also not exempt from being tempted. E no capítulo 3 desse mesmo livro, And in chapter 3 of the same book, no versículo 8, in verse 8, João menciona que Jesus veio para destruir as obras do diabo. John talks about how Jesus came to destroy the buildings of the devil, what he has done. E você viu no versículo 18 do capítulo 5 aí? Do you see in verse 18 of chapter 5? Olha o versículo 18, leiam, por favor. Leiam com Rômulo, os que têm a Bíblia em inglês. Verse 18 states, "We know that whoever is born of God sinneth not,
But he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. Leia comigo só o finalzinho. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Nós precisamos da proteção de Deus. We need the protection from God. Nós temos a proteção de Deus. We have his protection. O mundo está no maligno. The world lives in evil. O diabo está agindo. Satan is acting upon them. O mal está crescendo. Evil. Coisa errada. There are many people who suffer because they're doing the wrong E thing. sabe que está fazendo coisa errada. And they know they're doing the wrong thing. Mas não sai de lá. But they don't go away from it. Não larga essas They coisas. don't Guardai-vos dos ídolos. keep yourselves from idols. Vigiai. Look out for yourself. Mas é isso que Jesus fala para nós. This is what Jesus tells us. Vigiai e orai. Vigiai e orai. The Lord says for us to look out for ourselves and to pray, Para que não entreis em tentação. for you not to go in temptation. Vigiai e orai. Nós temos que vigiar e orar. We need to look out for ourselves and pray. Nós vamos caminhar assim, vencendo e vencendo dia após dia. We will walk winning and winning with each day that passes. Porque somos um povo que vive marcado por certezas. Amém? Because we are people that know what is certain. A nossa fé é fundamentada na palavra. Our faith is in the Word. Então, adoremos a Deus com a nossa vida. So let's adore God with our life. Em todos os sentidos. In every sense of the word. Que você e eu That you and I, possamos em todos os lugares, that we may in every place, em todos os momentos, all the moments, agradar a Deus. praise God. Amém? Amen. Porque nós estamos com a verdade. Because we know what is true. Nós vivemos a We verdade. live in truth. Nós praticamos a verdade. We practice this Porque a vida cristã é verdadeira. because the Christian life is true. E essa vida está em Cristo. And this life is in Christ. Que o Senhor nos abençoe The Lord may bless us e nos ajude. and help us. Amém. Amen. Se você cresceu espiritualmente, diga amém. Amém. Louvado seja Deus.